assunto. Olá, turmas! Tudo bem? Professores, guerreiros, aí que todos os dias está com os nossos alunos, cooperando, auxiliando, ensinando, né? Multiplicando aquilo que nós trazemos aqui nas nossas aulas. Professor, muito obrigada, viu? Estou desde já agradecendo, porque essa é a nossa última aula da unidade 2, certo? Aula 22, aula conceitual, depois teremos só a revisão. Então, queridos, esta última aula, um tema muito agradável, um tema muito interessante e importante que vocês precisam aprender. Já vamos para a tela para começarmos. Aula 22.1. O tema desta aula, queridos, é etnofilosofia. Vamos abordar 3 tópicos, como o sociólogo Lévi-Strauss e a filosofia indígena, episteme, ethos e oikos, filosofia africana e quilombola. Então, são 3 temas muito importantes, com base aí na etnofilosofia. E vocês devem né, estar perguntando, o que é isso, professora? Etnofilosofia. Então, queridos, uma palavra nova, não é verdade? Etno já está relacionado ao quê? A povos, né? Cultura, tudo que está relacionado à cultura de um povo. Filosofia é o estudo, é o conhecimento, é a sabedoria. Então, nós vamos tratar aqui do conhecimento de algumas culturas. Culturas que são a base da cultura brasileira. Vocês já sabem quais são, né? Principalmente os nossos povos indígenas, os povos descendentes de africanos, que também se identificam como quilombolas, que são os povos descendentes de africanos, que, com base nessas culturas, também a europeia, os portugueses que vieram colonizar o Brasil, formou essa cultura brasileira. Né? Vamos falar um pouco, então, da etnofilosofia com base nessas culturas. Vamos, então, para a tela, trazendo o conceito aí. É um conceito usado, então, para descrever os sistemas de pensamento de culturas e comunidades, especialmente aquelas que são consideradas orais, né? Consideradas orais. Como assim, professor, orais? São culturas que, muitas vezes, né, a história dos seus ancestrais são repassadas pela oralidade, né, de pais para filhos, avós para os netos, certo? Muitas vezes não há registros escritos, mas na atualidade já temos, sim, muitos registros escritos da cultura, principalmente cultura indígena, que é uma cultura muito ampla no Brasil, né? Nós temos muitos povos indígenas. Então, queridos, interessante essa aula. Ou seja, são culturas também que não têm uma tradição filosófica escrita. Sim, é claro que o texto não está afirmando que não exista uma filosofia. Existe sim, nós vamos trazer aqui a filosofia dos povos da cultura brasileira, né, como os povos indígenas, africana. Então, vamos ao conceito de diversidade cultural. Para entender a etnofilosofia, precisamos entender o que é diversidade cultural no Brasil, né? que resultou nas contribuições culturais do país, como eu já falei, são esses diversos povos, né, no início da colonização que vieram para o Brasil, como os europeus que chegaram aqui e encontraram quem? Povos indígenas. Milhares, né, de povos indígenas com uma diversidade de línguas, de costumes, de
cultura e arte, também os africanos que foram trazidos, né? Depois já vieram também, né? Aí com os europeus e foram trazidos mais tarde também como na condição de escravos. Não, ninguém nasce escravo, é colocado na condição de escravo, né? Que auxiliaram então na construção da identidade cultural do Brasil. Então, os europeus também tentaram fazer os indígenas escravos, mas eles lutaram, muitos morreram lutando, porque não era um impacto muito grande na cultura europeia, né? Então, os diferentes ritmos musicais, pratos típicos, as festas, as manifestações populares aqui no Brasil são exemplo da diversidade cultural, viu? Um conceito que eu precisei fazer um mestrado para entender. E vocês já aprendem agora. A diversidade de culturas de um país é importante para o quê? Eu reconhecer essas culturas para a preservação e valorização da identidade das populações, para que até para amenizar o preconceito, né, em relação à cultura, às raças. Vamos então falar um pouquinho desse antropólogo e sociólogo, Claude Lévi-Strauss, né? A pronúncia é bem difícil, mas vocês podem pronunciar aí também em português, tá? Eu tenho que estar aprendendo também, porque eu não memorizo ali o som, né, a pronúncia. Então, esse filósofo, esse antropólogo e sociólogo francês, né, desenvolveu trabalhos aí na área humanista, foi um dos grandes pensadores, o computador não está parando aqui, foi um dos grandes pensadores do século XX, mestre na antropologia moderna. Ele teve influências também no Brasil, né? Os sociólogos, antropólogos e filósofos estudam o conhecimento desse estudioso. Ele também lecionou na USP, na Universidade de São Paulo, em sua obra O Pensamento Selvagem. Esse sociólogo explorou a lógica e a racionalidade presente em culturas não ocidentais. Ou seja, ele demonstrou, né, ele comprovou que o pensamento, demonstrou que o pensamento selvagem, né, segundo a concepção eurocêntrica ou europeia, não é inferior ao pensamento científico ocidental, mas sim uma forma diferente de organizar o conhecimento. Então, ao longo da história brasileira, nós nos deparamos o quê? Com diferentes formas, né, sobre comunidades indígenas, diferentes formas não, diferentes modos de vida, né, dessas comunidades indígenas. Muito bem, queridos, o que o texto está dizendo? É que lá nas culturas passadas, né, podemos chamar de passadas, né, mas não muito distantes de nós, período da colonização, né, e qual era a visão dos colonizadores, dos europeus, dos portugueses, espanhóis que vieram aqui para a América do Sul? Tinha essa visão que os povos indígenas, assim como os povos descendentes de africanos, os africanos mesmo, né? Vieram os africanos da África, né? Pessoas que tinham um modo de vida e cultura diferente. Ao chegar nesse novo continente, se deparou com a cultura dos europeus e houve também impacto com a cultura dos indígenas. E esses europeus trouxeram para cá essa visão, né, das culturas que para eles eram culturas que não eram civilizadas, tinham outro modo de vida. E o que o sociólogo, o antropólogo Lévi-Strauss explica? Que a cultura indígena, a cultura africana, a cultura de povos tradicionais, independente de qual cultura seja os povos da floresta, seja os povos que moram, né, em lugares de difícil acesso, essas pessoas, essas comunidades também têm filosofia, visão de mundo, têm ciência. Os povos indígenas têm ciência, eles têm experiência com fenômenos que comprovam ali, né, aquele conhecimento, aqueles saberes, né? Então, foi muito importante a crítica, a visão crítica desse antropólogo para mostrar que a visão oriental dos europeus, né, que se consideravam
civilizadas, uma cultura superior às outras, a filosofia não é tão assim diferente dos outros povos, certo? Voltando aqui para a tela, vamos continuar buscando compreender o texto. Deixa eu ver aqui, deixa eu buscar a canetinha de novo, que ela saiu. Essa maneira de agir é uma visão etnocêntrica. Isso que eu estava dizendo é uma visão etnogênica, né? Ou seja, a qual existe uma sociedade que se acha a única civilizada e outra não. Gerou o quê? Violência física, preconceito simbólico, a cultura vinda de grupos dominantes, com discurso ilusório do que é correto, né? Ou seja, de um discurso relativo pertinente aí à relação às outras culturas, ou seja, a etnogenia. Então, esses povos que se colocam na condição de sociedade civilizada superior fazem crítica, preconceito, exclui as vozes de outras culturas, colocando elas numa condição inferior. Isso aconteceu muito no passado e ainda vemos, né, observamos vestígios desses comportamentos, desses pensamentos, principalmente aqui no Brasil. Mas essa visão vem sendo desconstruída por meio quê? De projetos, né, de leis, muitas vezes legislações, novos objetos de reflexão, em partes pelas ciências sociais. Então, as ciências sociais, a filosofia contribuem muito para reformular novas formas de explicação sobre a diversidade cultural. Além disso, a filosofia também é chamada a dar contribuição, preenchendo, inclusive, uma lacuna no que diz respeito à filosofia. Todos os povos têm a sua filosofia, têm os seus saberes, né, suas memórias históricas, dos seus antepassados, que vai sendo passado de geração em geração, mitos, tudo isso, né, seja dos povos indígenas ou dos africanos, são, sim, consideradas. E tem sido mais frequente no campo esses estudos têm sido mais frequentes também no campo da antropologia e das ciências sociais. Seguindo, pensar em uma filosofia indígena significa o quê? Algo valioso, não só para os indígenas, para a sociedade, mas para a filosofia também. Ou seja, reinaugurar o pensamento a favor da própria vida, né? Segundo esse autor aqui. Ó. Todos os povos têm algum tipo de filosofia ou sabedoria a nos oferecer. Por exemplo, eu trago aqui o pensamento de Ailton Alves Lacerda Krenak. É um pensador ambientalista, filósofo, poeta e escritor brasileiro da etnia indígena Krenak. É também professor honoris causa pela Universidade Federal de Juiz de Fora e pela Universidade da Bahia. Vou falar mais um pouquinho dele. Em 1988, Ailton participou da fundação da União dos Povos Indígenas, com o objetivo de representar os interesses dos povos indígenas no cenário nacional. Ailton é o primeiro indígena a fazer parte da Academia Brasileira de Letras. Olha que interessante. Ele foi também eleito em 5 de outubro de 2023 e atualmente é o ocupante da cadeira número 5. Então, estudantes, conhecer a filosofia dos povos indígenas passa a ser fundamental para um entendimento respeitoso e compreensível. Entenderam, então, o quanto que é importante também aqui na escola, nos nossos currículos, não só nas escolas indígenas, né? Nós temos muitas escolas indígenas nas comunidades, em Nova Mamoré, eu sei que tem em Guajará-Mirim, no interior de Rondônia, tem muitos municípios que têm escolas indígenas e tem escolas também dos não indígenas que recebem os indígenas. E o nosso currículo, nós professores, temos que trazer esses conhecimentos, né, esses saberes, porque faz parte, então, da nossa cultura nacional. Então, queridos, na filosofia, né, agora eu já trouxe aí,
trazer mais alguma coisa aqui do pensamento desse filósofo indígena. Vamos para a tela, que eu lembro que eu trouxe o pensamento dele, deixa eu ver se... Não trouxe. Acho que foi numa aula sobre meio ambiente, foi outro filósofo. Então, mas aqui foi mais informando, né, que esse filósofo indígena também aí com outras habilidades, né, participou aí da Academia Brasileira de Letra, porque ele tem potencial, todos nós temos potencial, e ele está aí em prol para representar a sua cultura, o seu povo. Continuando aqui, sobre os pensamentos de Levi-Strauss, Levi-Strauss, né, afirma a ideia que o pensamento indígena é do mesmo estatuto que o pensamento filosófico ocidental, certo? Assim como na aula anterior eu trouxe para vocês a filosofia árabe, né? Não é diferente, também teve base na filosofia grega, né? Também com base nos filósofos europeus, os filósofos gregos, enfim, todos os povos têm a sua filosofia. No entanto, ele sentia um certo descontentamento com certas categorias abstratas da filosofia ocidental, como a supremacia de um sujeito pensante dos conceitos abstratos, né? Ou seja, a filosofia ocidental, esse teórico tinha ali um descontentamento, né, por esse pensamento representar a supremacia de um sujeito pensante dos conceitos abstratos, né? Pensar em uma filosofia indígena significa pensar no compartilhamento de saberes, filósofo e indígena, para além de uma cosmogogia, ou só com base em mitos cosmogônicos, né? Ou cosmologia, e que inclua questões epistemológicas, ambientais, ética ou a arte em uma interface entre conhecimento filosófico ou a cultura indígena, o povo indígena. Então, o que ele está dizendo aí, que uma filosofia indígena não é só estar com base ali nos mitos, né? Ali no conhecimento cosmológico, não. Há, sim, questões epistemológicas. Epistemologia, vocês lembram? Que é o conhecimento, né? Conhecimento já é já indícios de ciência, né? Então, saberes também indígenas, de povos indígenas, africanos, também nos levam ao conhecimento da ciência. No entanto, a literatura indígena, que se desenvolve e se consolida a partir da década de 90, teve por meta a fundação de uma posição estética, epistemológica e política autoral dos escritores indígenas, acerca dos próprios indígenas, a partir da constatação por eles do que o imaginário. Então, o desenvolvimento de literaturas, estudos pelos próprios indígenas, tanto de uma filosofia, de uma epistemologia ou de uma política, é importante porque parte dele, né? Parte deles, e não uma escrita do imaginário do outro, né? Eu escrever sobre a cultura indígena vai ser um ponto de vista. O próprio indígena falar sobre a cultura dele, aí vai ter outros valores, porque ele fala por algo que ele vive, né? Tem a ver com a vida dele e as experiências ancestrais. O simbolismo em torno aos indígenas era basicamente construído de modo caricato, folclórico, teatralizado e extemporâneo, fundamentalmente como uma herança da nossa colonização, né? dos nossos primeiros colonizadores, que era o quê? Eurocêntrica. Quer dizer o quê? Qual essas pessoas se colocam como centro da civilização, que é o pensamento europeu. Eurocêntrica é o pensamento dos europeus que se colocam na condição de cultura superior e conservadora. Episteme, vocês já sabem que tem a ver com a filosofia grega, né? No platonismo, o conhecimento verdadeiro, que de natureza científica, em oposição à opinião fundada ou refletida. Epistemologia, então, é a
o conhecimento verdadeiro. Uma produção filosófica indígena ajuda-nos a desconstruir a ideia da colonialista, né? Aquela ideia de colono, de colonialista, de que só pode-se poder fazer filosofia em grego ou em alemão. Nada, nós sabemos que não, só os gregos foram felizes nas suas construções de conhecimento. Todas as culturas. A afirmação de outras epistemologias se insere no que Santos diz, ecologia de saberes, que supõe a existência de culturas diferentes em que o saber científico possa dialogar com o saber laico, com o saber popular, com o saber dos indígenas, com o saber das populações urbanas, que muitas vezes são marginalizadas, né? Como o saber camponês. O conceito de ethos, palavra grega que significa caráter moral. No campo da ética e dos valores, a filosofia é chamada a refletir e problematizar, né? E justificar e fundamentar os princípios e valores em diversas culturas, incluindo a sociedade, ameríndias, ou os povos indígenas, né? Os povos ameríndios são os povos aqui nos continentes americanos, Sul, Central, América Central e América do Norte. Oikos, palavra grega que significa casa, ambiente, habitato. A questão ambiental pode ser articulada em sentido amplo, com o que podemos chamar, então, de filosofia da natureza. E, neste campo, são conhecidos como dois personagens, né? Daniel Mundukuru, a esse indígena que eu trouxe aqui alguns pensamentos dele, autor de vários livros, né, como Banquete dos Deuses, que diz que humanos e natureza são da mesma família. Então, também eu trouxe pensamentos desse indígena, de Daniel Munduruku, sobre a questão do meio ambiente. Vamos para o nosso último tópico, filosofia africana e quilombola. Então, estudantes, até aqui vocês entenderam? Olhem aqui para mim. Vamos entrar no terceiro tópico. Esse primeiro tópico foi, né, para fazermos ali reflexões, né, sobre a etnofilosofia, que está relacionada, então, à filosofia de povos tradicionais, povos indígenas, povos africanos, ou os povos que, principalmente aqui no nosso país, né, nós temos muitos indígenas, filósofos, defensores do meio ambiente, defensores da sua cultura, que escrevem, temos indígenas artistas, temos muitos descendentes de africanos, né, artistas que também têm uma filosofia própria em defesa o quê? Da sua cultura, do seu mundo, né, das suas memórias, dos seus imaginários. É muito fácil falar do outro, mas se colocar no lugar do outro, vivenciar, experienciar o lugar do outro, é muito difícil, né? Na verdade, ter as experiências que os povos africanos tiveram aqui em muitos outros países, como na condição de escravos, falar sobre isso é fácil, mas estar no lugar deles. Então, nada melhor do que eles criarem a sua filosofia, né? Criarem ali a sua literatura, com base nas suas ideologias, na sua visão de mundo, que vai ser totalmente diferente do europeu, diferente de outro, né? Do não indígena, do branco, não é verdade? Então, nós precisamos valorizar, considerar, e, se possível, dentro da escola, estudar esses pensamentos, essas filosofias, certo? Voltando para a tela, vamos para esse próximo tópico, filosofia africana e quilombola. A intenção desse tópico não é ponderar a existência de uma filosofia africana, tá? Não é só afirmar que tem uma filosofia africana, na linha de pensamento de alguns filósofos, e sim de apontar a presença no saber africano tradicional,
anterior ao colonialismo europeu. Então, existia o que antes dos africanos estarem aqui na condição de escravos, né? Foram aí raptados, foram muitas vezes obrigados a viver em uma outra nação, em uma outra cultura. Eles tinham o que anterior a isso? A sua própria estrutura de pensamento, né? Ou seja, de uma estrutura de pensamento homogênea que fundamenta práticas e ações transplantadas para o Brasil e as Américas. Então, antes disso, né, do colonialismo, havia então essa estrutura de pensamento do europeu homogênea, no qual era o pensamento único, e se instalou nas Américas, né? Desse ponto de vista, né? Não é ponto de vista, não. Teorias mesmo, tem filosofia, tem teorias em relação à cultura desses povos, mas de uma visão preconceituosa, uma visão diferente da própria visão daquele povo, né? Dentro da linha de pensamento da filosofia africana, o quilombo é compreendido como um conceito em movimento. E nessa maneira de pensar, as filosofias, conhecidas como tradição africana, escreveu o antropólogo belga Jacques Mekker, não sei pronunciar, Jacques Mekker, tem em comum a particularidade de entenderem o universo, não como uma entidade estável, fixada no ser, mas como um organismo em constante transformação e crescimento. E isso corresponde à experiência existencial da tradição africana. Então, o que ele está querendo dizer? Que há uma entidade estável, fixa no ser, mas com um organismo constante em transformação. Isso a partir do próprio africano, né? Temos aqui, por exemplo, o Banto, que é uma língua, claro, sofreu transformações? Sofreu. Né? O Banto é uma língua que deu origem às diversas outras línguas africanas. Então, a cultura, a filosofia, ela é mutável, ela se transforma, assim como a língua. Né? Sabe-se que o quilombo é de origem banto e que a dinâmica acompanha toda a filosofia, todos os etos do quilombo e comportamentos do quilombo. Voltando aqui, continuando aos slides, nessa maneira de pensar, conforme a boa herança africana, que o indivíduo se situa no mundo não se armando contra o outro e contra aquilo que supostamente não lhe diz respeito, mas se percebendo como uma parte da natureza, força ativa que estabeleceu e conserva a ordem natural de tudo o que existe. Configura, então, uma espécie de espírito de pertença na natureza. Sobre isso, o que eu poderia estar comentando com vocês, queridos? Que todo sujeito, né, toda cultura, ela é impregnada ali da natureza, ela é impregnada na natureza, ou seja, a pessoa, nós, no geral, pertencemos à natureza, ao mundo natural, ao meio ambiente. A nossa casa é a terra. E nessa terra há uma diversidade o quê? De povos, né, que habitam aqui. Porém, esses povos são diversos. Nós não somos todos iguais. Eu até um certo tempo pensava, todo mundo é igual. Nem biologicamente somos iguais. Fazemos parte da espécie humana, né, da espécie Homo sapiens. Porém, com DNA diferente, características diferentes, estruturas cultural diferente, crenças, religião diferente, cada um constrói ali a partir, né, das suas experiências de vida. Então, tanto a filosofia africana, ela segue ali aos padrões dos seus ancestrais, né, das pessoas que
deram segmento, continuaram ali a transmissão das memórias, da história, dos seus antepassados, das experiências de vida, dos conflitos, tem tudo a ver com a natureza humana. Então, não tem como um outro indivíduo que faz parte de uma outra cultura falar em nome do outro, porque é o outro que sabe, né, qual é as experiências que ele tem de vida. Então, a filosofia, temos que ter cuidado na questão da filosofia quando ela traz o pensamento do outro. Ela constrói sua filosofia falando sobre o outro, se não é o outro, se não vivenciou a história de vida do outro, né? Ou do sujeito, certo? Então, esta aula vem refletir sobre a etnofilosofia, dessas diversidades que nós temos de cultura, de modos de vida, de saberes, de mitos, de memórias, e que a filosofia de cada povo faz parte ali da sua história, né? Ela é importante para o seu povo e que nós possamos apreciar a filosofia, né, dos diversos povos. Cada uma delas vai contribuir para responder ali, responder ou resolver um problema, né, vai nos auxiliar em alguma questão da vida prática. Então, a filosofia ela é muito importante porque ela traz a verdade a partir daquele mundo, daquela experiência, daquela história, daquele período histórico. Certo, queridos? Então, sempre temos que estudar filosofia com essas percepções, tá? Com essa consciência. Voltando para a tela, vamos ver o que eu tenho ainda para vocês. Não estou lembrada se é a última aula. Se é o último slide, não, já temos aqui. Importância da filosofia afro-brasileira. Vamos ver o quanto que a filosofia afro-brasileira é importante para nós brasileiros. Somos todos descendentes, fazemos parte aí dessa mistura, né, dessa cultura híbrida, que é uma mistura de africano com indígena, com o europeu branco, né? Vocês sabem que o mapa que eu mostrei em algumas aulas, o continente europeu próximo do continente africano, né? Nós temos ali o continente africano e muitas, poderia chamar de grupos de povos ali africanos, muitos desses grupos, desses povos foram praticamente introduzida a cultura, né, do europeu, do alemão, da língua inglesa, e muitos desses povos, né, foram também perdendo ali a sua cultura por essa hibridação, essa mistura, muitas vezes de forma forçada. Então, queridos, a filosofia afro-brasileira é crucial para a formação da identidade nacional. Promove o embate ao racismo, a valorização da cultura africana, contribui para a compreensão da diversidade étnico e cultural do Brasil, além de oferecer perspectivas éticas e estéticas únicas. Então, é muito importante esses estudos, né, essas reflexões. Eu, por exemplo, eu tenho a cultura afro nas minhas veias, né, o sangue afro nas minhas veias, como eu tenho um sangue indígena nas minhas veias. Tenho descendentes, né, pessoas da minha família que viveram aí num período em que a escravidão ainda estava, né, muito presente ainda no nosso país. Os meus ancestrais sofreram preconceito, assim como na atualidade ainda nós sofremos ainda, né? Nós sofremos preconceito pela cor, seja a negra, a parda, o branco também sofre preconceito, o indígena sofre preconceito. Por quê? Estamos numa sociedade ainda preconceituosa, com pensamentos ainda do que foi introduzido na nossa cultura por outros pensamentos, né? O pensamento eurocêntrico, né? Eurocêntrico, por exemplo, e muitas outras, né? De outras culturas que nos colocam na condição de cultura inferior,
que não tem ciência, não tem filosofia. Nós temos sim ciência e filosofia. Eu escrevo sobre a cultura na minha pesquisa de mestrado, doutorado. Eu trabalhei essas questões filosóficas de autores que escreveram, né, sobre a questão indígena, sobre a cultura indígena, a cultura africana. E eu também escrevi as minhas percepções, porque eu tenho experiência, eu tenho vivência. Eu posso falar da cultura indígena, porque eu vivo num país que tem povos indígenas. Eu convivo com pessoas indígenas, temos alunos indígenas. Eu leio sobre isso, eu posso falar. Agora, o branco vai ser difícil ele falar, porque ele não vivenciou na pele, né? Eu vivenciei preconceito pela cor da pele, pela raça, né? Não vou dizer que posso falar sobre a cultura indígena com propriedade. Não posso, porque eu não sou uma indígena declarada. Eu não vivo lá na condição que o indígena está, mas eu vivo na condição do afro-brasileiro, né? Eu estou aqui nesse país com base nessas culturas. Então, queridos, essas nossas reflexões. Vamos ver se ainda temos algum slide. Vamos para a tela. Acredito que somente as referências. E vocês podem continuar estudando esse tema, pesquisando, certo? Um tema muito interessante, complexo, não é fácil. Eu estudei anos para compreender o que é diversidade cultural, porque há tantas culturas, porque há essa cultura A, B ou C, porque há tanto preconceito. Foi muito tempo de estudo para compreender que essa diversidade ela está por uma questão da natureza, né? Questão da natureza, de território, de continente, é histórico, né? É histórico, não é agora, desde quando o mundo é mundo, né? Então, queridos, espero que vocês tenham gostado dessa aula e eu aguardo vocês aí para a gente finalizar. Até lá!